Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 26 de dezembro, a lição 13, ela tem como título A Crise Final. E a lição de hoje está baseada nos livros de 1 João capítulo 4, versículos 8, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e Gênesis capítulo 12, versículos 3. Esses capítulos e versículos nos mostram que todas as pessoas elas são importantes para Deus. E Ele deseja salvar a todos, pelo grandioso amor que Ele possui pela humanidade. E Ele deseja que todos sejam salvos, Mas para isto, cada discípulo, cada cristão, ele recebeu uma ordem diretamente de Cristo para que nós possamos levar esse evangelho e proclamar para todas as pessoas. Por isso que ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Cristo ama toda a humanidade, sem excluir nenhum grupo sequer. E apesar do extraordinário ato de amor e de redenção de Jesus, principalmente na cruz do Calvário, a corrida há cerca de 2.000 anos, ainda nós encontramos atolado nesse horror de mundo de pecado. E a missão de Deus de nos conduzir à vida eterna em um mundo recriado ainda está no futuro, que Deus pretende transformar e modificar esse mundo novamente. E por isso Jesus conta que cada um de seus discípulos possam ir e proclamar o Evangelho eterno, e ele dá essa ordem bem clara, que está lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que ele diz lá: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta ordem é semelhante à que os anjos deram às mulheres que visitaram o túmulo vazio de Cristo após a sua morte, e que lá eles encontraram esse anjo que deu uma ordem para eles contarem as boas novas aos discípulos. E Jesus ordena hoje, que nós devemos espalhar o Evangelho. Essa é a grande comissão, e em muitos aspectos, as 3 mensagens angélicas com um chamado a cada nação, tribo, língua e povo, que fala em Apocalipse 14, 6. É a expressão da grande comissão na forma de verdade já presente, que fala ali em 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. O amor revelado em Jesus na cruz do Calvário é a chave que abre o coração humano para compreender o amor com que Ele deseja que nós amemos uns aos outros e que nós venhamos a falar das boas novas a todas as pessoas, porque todos são muito importantes para Deus. Assim como Deus enviou o dilúvio,
sobre o mundo, né, dos ímpios, que fala lá em 2 Pedro 2,5, devido, né, à rebeldia dessas pessoas, à promiscuidade, ao pecado, certamente ele cumprirá o seu derradeiro juízo com fogo, na destruição dos homens ímpios, que fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Contanto que muitos julguem assim demorado, né, o retorno do nosso Senhor e Salvador, mas para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, que fala ali em 2 Pedro 3,8. E por isto é o desejo de Deus que as boas novas alcance todas as pessoas em todos os lugares, né, antes da segunda vinda do seu Filho amado Jesus. E assim, a nossa missão, o nosso dever é proclamar o Evangelho eterno, e Deus quer salvar a todos, e Ele é longânimo, que fala em 2 Pedro 3,9. Cristo ama toda a humanidade sem excluir nenhum grupo, mas vai respeitar o livre-arbítrio de cada um, a vontade de cada um. Ao contrário dessa teologia, né, sem fundamentos, que ensina que Cristo morreu apenas por uma elite predestinada, a Bíblia afirma que a morte de Jesus foi por todos, seja raça, seja cor, língua, etnia ou qualquer outro fator. Cristo morreu por todos. A única coisa que nos resta é como nós iremos reagir sobre a morte de Jesus. Bom, nós vivemos no tempo de não somente esperar, mas também de apressar a vinda do Senhor, que fala ali em 2 Pedro 12, ou seja, a volta de Cristo. Temos que agir com fé, semelhante ao pregador da justiça chamado Abraão, que ele saiu da sua zona de conforto e obedeceu sob o amparo da promessa divina, que a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E isto é uma palavra de Deus, do Criador do universo. E Abraão não questionou. Literalmente ele saiu do seu lugar para habitar em tendas como um peregrino, e falava de boas novas em todos os lugares e nações que ele passava. E com isto o Evangelho chegou até os nossos dias. Com isto, com esse Deus de amor, tem o desejo de todos sejam salvos. E quando ele fala lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, portanto vão e façam discípulos, não é só uma ordem de Jesus, é uma direção que haverá um fim deste mundo, e as pessoas têm que se preparar para este evento, né? E o apóstolo João, quando vê os 3 anjos, né, levando assim o Evangelho eterno, e a extensão da continuidade da missão de Jesus, é essa ordenança de nós vivermos uma vida diferente do mundo, de obediência, de fé em Cristo, espalhando o verdadeiro caráter de Deus, que é o amor. E no fim dos tempos haverá 2 grupos muito bem definidos. Quando Jesus voltar, ou seja, aquelas pessoas que se submeterem a Satanás, aceitando doutrinas falsas e do engano, sistema religioso e político juntos, né? Instituições que praticam o mal,
com elevadas corrupções, práticas mundanas oficializadas, como aponta Apocalipse capítulo 13 e capítulo 17. E aqueles que submetem a se dedicarem fielmente a Cristo, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, onde tem a sua fé manifestada através da divina ordem de Deus, está lá em Apocalipse 14, 12, serão salvos. E assim nós vemos dois grupos bem definidos e distintos. O ser humano, desde a sua criação, conhece os princípios divinos, do que Deus espera de cada um e qual é o seu caminho de justiça e amor, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 até 21. Portanto, todos os seres humanos de eras passadas, diferentes, serão julgadas com a base da maneira pela qual eles cooperaram com Deus, mesmo eles não conhecendo a verdade, ou talvez trabalharam pouco para Deus, mas viveram independente do quanto entendiam sobre a palavra de Deus. Deus vai julgar por isto, pela sinceridade de coração. Está lá em Romanos capítulo 2, versículos de 11 a 16. Deus, de uma forma, se revela a todas as pessoas, até aquelas pessoas que viveram ou vivem em florestas, como os indígenas, pessoas em lugares retirados, de difícil acesso, que não puderam ter contato com a verdade, com a revelação escrita aos homens da Bíblia, serão salvos. No tempo do fim, haverá uma polarização bastante crescente e a liberdade de consciência será desafiada a todos, e muitos serão pressionados, pela sociedade, pelo governo, de se alinharem com essas forças do diabo. Serão pressionados. Por isso que é urgente proclamarmos o Evangelho eterno, mostrarmos as informações sobre as estratégias e mentiras satânicas do inimigo de Deus, e que essas mentiras, elas estão assim bem claras, expostas a todos observarem aí nesse mundo. E a missão da igreja, como tem a verdade nas mãos, é desmascarar Satanás. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter um entendimento, e passa a entender essas passagens bíblicas e discernir a verdade. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais dor, mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.